Mastropascoli, você sabe de que região da Itália é? Eu não sei a cidade exatamente, mas eu vi que o nome é de 1400 e pouco, porque antigamente as pessoas não tinham sobrenome, né? Inventaram o sobrenome para ter contrato, porque era só um nome e dois nomes. E aí era o famoso patronímico, que é pro cara falar o Sérgio, portanto era da cidade. Leonardo da Vinci, Leonardo não sei o quê. Mas aí se tivessem 4 Leonardos da Vinci, da cidade de Vinci, como é que vai cobrar o cara? Então, sobrenome inventaram para isso, para cobrar dívida. Olha só, né? É isso aí. Legal. O contrato. O contrato, é isso aí. Do Mike. Mike Bartlett. Me fala um pouco dele. Pô, o Mike tem 30 e poucos anos, foi premiado. Moço pra caramba. Moço, inglês. Inglês. E os ingleses têm uma dramaturgia bastante... bom, eles terra de Shakespeare, né? Então, eles têm uma tradição de contar as histórias. É o mínimo que eles poderiam fazer. É o mínimo, né? Porque lá, dramaturgo. Tipo esporte, aqui a gente é corintiano, lá tem o Arsenal, o futebol e também esse hábito, né? É uma instituição nacional, mas não da maneira careta, igual arranjos florais, e tem lá o teatro. Então isso desperta uma vitalidade, uma disfarçatez, uma coisa bacana de escrever para teatro. No Brasil existe a dramaturgia, mas eu acho que ainda é tímido. Fica um convite aos dramaturgos, quem tem um texto na gaveta, bote ele ali, porque nós estamos querendo montar mais autores brasileiros. O inglês tem uma dramaturgia muito agressiva, muito abusada. Abusada, assim, que a gente fala de humor negro. Eles levam uma situação a consequências interessantes para você entender aquele. Ele não alivia no sentido não de confrontar o público ou agredir o público, pelo contrário. Mas vamos falar desse assunto, então vamos ver até onde ele pode ir, que é o tal do humor, mas, né, é bacana isso. Eu particularmente acho engraçadíssimo quando eles falam. Vamos mostrar aí um trecho do contrato, para depois a gente conversar sobre isso. Vamos ver o que esse gerente está falando para aquela coitada daquela funcionária infeliz. Você sabe o que nós queremos dizer com relacionamento amoroso? Sim. Você está ciente da nossa definição? Vocês têm uma definição própria. Empresas. Você gostaria de ler? Eu tenho que ler? Você já ouviu falar dela antes? Não. Então talvez você devesse ler. Ao usar o termo relacionamento amoroso, a empresa define relacionamento amoroso como sendo qualquer gesto, indício, comunicação, verbal ou de outra natureza, acordo ou encontro organizado ou evento que seja perpetrado tendo em vista o desenvolvimento de um relacionamento cuja finalidade seja o amor. E o sexo? Bem bacana. A gente vai pegar ali, hein? A gente vai pegar ali. A premissa da peça, do contrato, porque os ingleses eles fazem contrato. O nosso contrato é através da CLT e na carteira, né? Para metade da população brasileira. Para metade não tem, mas não vamos discutir a CLT. Digamos para 25%. Digamos. Né? Então ele faz é quase uma fábula, onde a premissa é a seguinte: as pessoas podem namorar na empresa, desde que notifiquem a empresa para ver o que ela faz com essa informação. A premissa da peça, desse encontro, são 14 reuniões curtas, num período de 1 ano e meio, desse gerente com essa funcionária. Gerente com a funcionária. Exatamente. E a progressividade do quanto ele vai entrando. As câmeras, nós somos cercados de câmeras, né? Essas informações são nossas, sua imagem está aí. Tem essa coisa do conflito entre que é o público e o privado. Exatamente. O e-mail da empresa, o e-mail particular, a câmera de segurança, o Facebook, cuidado, porque se alguém entrar e você publicou uma coisa engraçada... Isso é uma coisa que não está, vamos dizer... Não está claro ainda. Gera uma série de conflitos, não está claro. Não está claro ainda o espaço público. Até onde a minha privacidade tem que ser garantida e até onde aquilo passa a interferir em alguma coisa da própria empresa. E a gente sabe qual é o limite da nossa privacidade. Muitas vezes a gente posta coisas que isso vai para o mundo. Então qual é a privacidade quando você está postando no site de relacionamento qualquer? Não tem arrependimento depois, né? Não dá para tirar. Não. Você tem que pensar bem antes de postar isso, sim. Exatamente. E como é isso para as culturas corporativas, né? Como é que... Eu acho que ainda a gente está entrando
Acho que é tudo muito novo isso, e ainda não se tem exatamente esse limite, não é claro. A peça vai tratar exatamente disso, assim, essas imagens que fazem da gente na rua. Você tem a sua imagem por aí, né? Um direito. Então, como se manipula isso, né? E como a gente assente, gosta até de se expor muitas vezes. Exatamente. Então, a peça trata disso de uma maneira inglesa. Então, ela é anárquica, divertida. E, ao mesmo tempo, não tem pudores em levar isso ao seu extremo. Consequências. É bacana isso, é muito bacana. E o quanto, às vezes, numa relação, quando a gente é manipulado, ou se acha manipulado, o quanto a gente é responsável, como a gente estava conversando, né? Não há opressor... Não há oprimido se não houver o opressor. Não há opressor. Se não houver o oprimido. Quer dizer, não existe aquela pessoa que vem te oprimir se você não se permite ser oprimido. Exatamente, né? exatamente. Ou às vezes até por força de circunstâncias, né? Às vezes você precisa aceitar aquela coisa por uma questão de sobrevivência. Sim, até parte de grupo, exatamente. Na peça ele vai falar muito da questão do salário, né? Porque a Inglaterra vive, a gente tem uma visão de primeiro mundo, mas ela vive há 20 anos ciclos de depressão econômicas muito fortes, ela varia muito, né? Coisa que no Brasil a gente agora, graças a Deus, está tendo um momento, espero que aproveitemos essa oportunidade econômica para melhorar o que tem que ser melhorado, mas essa instabilidade, então é isso que ele usa para poder entrar dentro da vida dessa funcionária. Mas é sempre daquela maneira... Existe uma teatralidade em qualquer lugar, né? Então, na empresa, você vai fazer uma reunião com alguém, a posição de você se senta, você quer um café. Existe um ritual, uma dramatização. Aquela famosa coisa que a cadeira do chefe sempre é mais alta do que a cadeira do funcionário. Ele vai ficar de frente para a porta, ele vai ficar de frente para você, vai ficar de costas para a porta. Então, existe uma codificação. A peça mostra, e o Zé Henrique de Paula, que é o diretor, ele fez um cubo transparente e os móveis são transparentes, porque se fala muito em transparência. Transparência. Você deve ser transparente conosco. Então, tudo é transparente, tudo é vazado, como se fosse possível a gente entender tudo que tem dentro da gente e pudesse falar, dar conta de falar isso. E como se a gente pudesse ser transparente sempre com tudo aquilo que a gente pensa e que a gente acha, né? Porque Exatamente. se a gente pudesse ser transparente, mandava o chefe para aquele lugar no primeiro dia de trabalho. Exatamente. A gente não pode ser verdadeiro, né? Tem que lidar com isso. Se fosse realmente tudo transparente, né? A transparência, translucidamente. Que bacana, uma cadeira totalmente transparente. Que são esses conceitos, às vezes, que o mundo empresarial manda, né? De transparência, comunicação, são conceitos. São palavras-chave. Sim, é um jargão, né, que se cria. Só que eles vão se gastando pela repetição, como todo jargão, né? Vai se desgastando. Às vezes até por falta de um conteúdo que faça com que ele se perpetue. Exatamente. Né? Você vai usando aquela palavra, nem sabe. Ela é um rótulo. É um rótulo. Não é exercido, né? Ela acaba se desgastando por si mesma. Exatamente. Aí o gerente... A gerente Renata Calmon, eu estava de bigode, eu estava cultivando um lindo bigode. Mas Renata Calmon, que é a tradutora, ela que trouxe esse projeto lá para a nossa companhia. Tem muito ator que fala, você tem um texto bom para montar? A Renata não, ela chegou lá e disse, eu tenho um texto bom para montar, vamos montar? Bem bacana, diferente, né? Mas a propósito, é a primeira montagem desse escritor aqui no Brasil ou não? Primeira montagem do Bartlett no Brasil é essa, o contrato. Que bárbaro. Então, quer dizer, são 14 encontros. 14 pequenos encontros. Do tempo. Isso, a peça dura 1 hora, 1 hora e 5 minutos. E o tempo transcorrido na peça é por volta de 1 ano e meio. Porque há uma cena onde o tempo já não é mais citado, ele entra quase num delírio. Legal. E ele é um gerente, vamos dizer... extremamente simpático. Que vai tomando informações dela. Extremamente, eu estou fazendo para o seu bem. Para o seu bem. Sempre sorrindo. Nossa, super simpático. Que é uma coisa muito comum, né? Você vai ao banco, tá com aquele cheque bem negativo, eu vou te refinanciar rindo, e você super vai dançar. Porque tem essa polidez, né? Polidez natural de um contrato, né? O quanto tem esse jargão, esse ritual, essa teatralização, mas de textos muitas vezes não executados, portanto mortos, né? Mas sempre... Como é que você está? Não, por favor, vem aqui. Tá famoso abraço de urso, né, que o pessoal dizia. Vem cá que eu vou te dar um abraço. A peça trata disso. Então, quem tem um chefe muito chato, ou não, ou pretende ser, a peça, ela toca nesse assunto. O Bartlett falava que teatro sobre teatro seria uma perversão. Ele disse que o teatro deve, sim, inovar nas linguagens e tal, mas ele deve falar
a pessoa que anda na rua. Essas questões, ele tem que dialogar com as questões que o cara está levando, mesmo que ele não saiba, que sejam... ele não está careteando o teatro, ele não está falando para fazer uma coisa quadradinha, mas ele está dizendo, nós do teatro não podemos mais fazer teatro sobre teatro. Isso é uma perversão anacrônica, não deve ser feito. A gente deve falar com as loucuras e as alegrias de quem anda na rua. A direção do Zé Henrique de Paula, que está trabalhando pra caramba, Paula, né? Sim, nós fundamos em 2005 o Núcleo Experimental. Cada um já tinha trabalhado num grupo. Enfim, pessoas que tinham grande afinidade, já tinham produzido algumas coisas. Nós abrimos lá o nosso canto e falamos, brincamos, vamos cometer os nossos próprios erros ou acertos, né? E isso foi chegando, o Thiago Ledier, Fernanda Maia estava com a gente, que é compositora, nossas trilhas são compostas, e a gente buscou coisas básicas. O teatro a partir de boas histórias, sejam elas, que elas surjam a partir de dinâmicas ou de textos referenciais. Fizemos o texto do Rafael Primo, que era o Livro dos Monstros Guardados, que foi lançado o livro agora, que ganhou o prêmio Shell de melhor texto. Então, assim, que história, quais são os temas e as histórias que a gente vai... Que estão por aí, que nos dizem respeito. Para ser contadas. Exatamente, e de uma maneira que privilegie todos os aspectos, assim, que tem um cuidado, porque eu acho que o público, o cara sai de casa, ele tem que ser respeitado na sua inteligência, na sua precariedade, então ele tem em tudo, então ele tem que ter uma peça que não negligencie nenhum aspecto. O elenco que foi escalado, o figurino, o conceito da luz, o conceito do espetáculo. Geral, né? Acho que o público merece isso, a gente busca fazer isso.